Oi, gente. Bem-vindos ao turno da noite, onde as coisas sinistras acontecem. Nossa, minha voz tá horrível. Meu Deus, eu não tô conseguindo falar uma frase assim, sem desafinar. Mas e aí, gente, como vocês estão? Faz muito tempo que eu não posto um episódio só em áudio. Vocês devem ter percebido isso. Mas era pra, pra esse episódio, na verdade, ter sido o primeiro happy hour, só que eu vim passar o final de semana na minha cidade, que é Bauru, pro aniversário do meu irmãozinho, e eu resolvi ficar a semana toda aqui. E aí eu não tenho meu equipamento pra gravar vídeo, não tenho cenário, nada. Eu tinha trazido só meu microfone, porque eu já imaginei que eu acabaria gravando alguma coisa por aqui. Então esse episódio será apenas em áudio. E isso é muito estranho. Faz muito tempo que eu não gravo de qualquer jeito, parecendo uma maluca. E a história que eu trouxe hoje pro Hora Extra, gente, é uma história insana. Eu já contei ela no meu TikTok, gosto muito dessa história. Mas eu vou contar ela aqui também pra vocês. É uma história que tá no No Sleep. E eu pensei em trazer essa história pro Maraturno com o tema mães. Mas eu não sei quando ele vai sair, eu não me aguentei de ansiedade. Então, vamos pra história de hoje. Ela foi postada no No Sleep há 6 anos atrás por um Redditor chamado Heineke. E o seu nome é: a minha mãe jura que me colocou pra dormir ontem à noite, mas eu moro sozinho. Eu tô precisando de um conselho, mas eu nem sei direito qual tipo de ajuda eu devo procurar. Tudo começou há cerca de 3 semanas. Eu recebi uma ligação da minha mãe numa segunda-feira fria. Nós conversamos com frequência, então não era nada incomum. O que realmente chamou minha atenção foi que ela me ligou durante o meu expediente. Eu sou enfermeiro e ela normalmente só ligaria nesse horário se fosse algo muito importante. Atendi, já esperando ouvir que alguém tinha morrido. Mas eu fui recebido pela voz familiar e suave dela. Estava tranquila, carinhosa, apenas perguntando como estava sendo meu dia. Não me entenda mal, eu amo a minha mãe e eu gosto muito de conversar com ela, mas eu estava no trabalho e o dia estava corrido. Eu tentei encerrar a ligação educadamente para voltar ao que eu estava fazendo. Antes que eu pudesse desligar, ela disse algo que me pegou desprevenido. Fico feliz que você esteja dormindo melhor. Você parecia tão em paz. Eu fiquei confuso. Tenho 20 e poucos anos e moro sozinho há quase 7. Além disso, minha mãe mora a uns 300 quilômetros de distância. Não dei muita importância na hora, mas conforme o dia passava, aquilo começou a me incomodar cada vez mais. Depois do plantão, liguei para ela novamente. Ela começou outra conversa, leve e alegre, mas o que tinha dito antes estava queimando na minha mente. Perguntei o que ela quis dizer com aquilo. Sem hesitar, no mesmo tom feliz, ela respondeu: Você andava se revirando muito na cama. Eu fiquei feliz de ver você dormindo tranquilo ontem à noite. Fiquei sem reação. Perguntei se ela estava brincando, mas ela pareceu tão confusa quanto eu. Disse que tinha me colocado para dormir na noite anterior. Eu não quis discutir. A minha mãe não é jovem e há casos de doenças degenerativas no cérebro na nossa família. Eu fiquei preocupado que fosse algo assim. Mudei de assunto e terminamos a conversa de forma até agradável, considerando a estranheza. Mandei uma mensagem pro meu irmão, que mora na mesma cidade que ela, pedindo para verificar se estava tudo bem. Desde então, sinto que eu tô perdendo a sanidade. No começo, notei coisas pequenas, detalhes que não estavam como eu deixei. No dia daquela primeira ligação, por exemplo, ao chegar em casa, a cadeira principal da mesa de jantar estava afastada demais. Eu tinha certeza que eu tinha empurrado para dentro. A minha cama estava arrumada, com um lençol dobrado e preso debaixo do colchão, exatamente como minha mãe fazia quando eu era criança. Liguei pro meu irmão sem entender nada. Pensei que ela tivesse vindo me visitar de surpresa e tivesse me pregando uma peça. Não era muito do feitio dela, mas qual outra explicação havia? Ele disse que estava tomando chá com ela, naquele exato momento. E a partir daí foi piorando.
À noite eu comecei a ouvir passos. Quando eu levantava para ver, o som simplesmente sumia, me deixando em dúvida se eu tinha realmente ouvido alguma coisa. Algumas noites atrás, acordei por volta das 3 da manhã com um leve som de assovio. Fraco, quase inaudível, mas eu reconheci a melodia na hora. Era a canção de ninar que minha mãe cantava quando eu era criança. Aquela que usava quando eu tinha pesadelos. O som vinha da porta do meu quarto. Eu não consegui me virar para olhar. Apenas fechei os meus olhos e fiquei imóvel, tentando não respirar alto. Eventualmente, o som sumiu. Quando eu tive coragem de acender a luz, o quarto estava vazio, mas a porta do armário, que eu sempre deixo aberta, estava fechada. Eu tenho ligado para ela durante o dia, mas não adianta. Ou ela nega tudo, ou fala como se nada tivesse acontecido, desviando para outros assuntos que só me deixam mais frustrado. Na última conversa, resolvi gravar, na esperança de captar alguma pista. O áudio estava nítido demais, sem nenhum ruído no fundo, sem o som ambiente e nem o tilintar da colher na xícara que eu sempre ouço. Só a voz dela, alegre, dizendo que estava orgulhosa de mim, que eu parecia tão calmo agora. Eu não tinha dito que estava gravando, mas antes de desligar, ela disse: "Você devia parar de fazer isso. Não é muito educado da sua parte." Fiquei paranoico. Não durmo mais na cama, prefiro o sofá. Mas de alguma forma eu sempre acordo na cama, coberto e com um lençol perfeitamente ajustado. Ontem, fiquei acordado o máximo que eu consegui. Pensei que, se pegasse no flagra, poderia provar pra mim mesmo que eu não estava enlouquecendo. Eu não lembro de ter adormecido, mas eu lembro de ter acordado. E eu também lembro da mão que puxou o cobertor sobre mim. Não era dela. Era mais fria, mais fina. Os dedos eram longos demais e não tremiam como os dela. Quando tocou na minha testa, não havia calor. Só uma pressão estranha, como se estivesse me memorizando. Mantive os meus olhos fechados. Eu não sei porquê. Talvez eu achasse que, se eu olhasse, ela olharia de volta. Mas ela sabia que eu estava acordado. Eu podia sentir isso. Se inclinou sobre mim. Eu senti o peso na cama ao meu lado, lento e calculado. O som que fez era baixo e úmido, como saliva grossa se separando em fios. Algo roçou na minha bochecha. Não eram dedos, mas algo mais macio, desgastado nas pontas. Talvez cabelo, mas o cheiro era de carne apodrecida ao sol. Então, falou: "Você não chora mais. Não como antes." A voz tentava ser a dela, mas não estava certo. As palavras saíam quebradas, lentas, como se alguém estivesse lendo foneticamente. E por baixo havia outra respiração, mais pesada, ofegante, animada. Abri os olhos. Não havia nada ali. Mas o cobertor subia e descia ao meu lado como se algo invisível tivesse deitado ali, imitando a minha respiração. A marca no colchão era recente, profunda. E no travesseiro, ao lado, havia uma mancha grossa, escura, marrom avermelhada, com as bordas apodrecidas, como sangue velho misturado com terra. Quando olhei no espelho, havia algo sentado à beira da cama. Achei que fosse ela. O cabelo era do mesmo comprimento, repartido no meio igualzinho, mas era falho, ralo e áspero em alguns pontos, grudado como palha molhada em outros. Em alguns lugares não havia cabelo nenhum, revelando pele costurada, como estopa esticada demais sobre algo que não era um crânio. Ela inclinou a cabeça. O movimento era brusco, como um fantoche com fios embolados. Então, lentamente começou a se virar. Eu não queria ver. Tudo em mim gritava para eu olhar para outro lado, mas eu não consegui. O rosto que me encarou no espelho tentava ser o da minha mãe. Tinha os olhos dela, ou pelo menos tinha os olhos no lugar dos dela. Mas eram opacos, grandes demais como bolinhas de gude enfiadas em argila mole. O nariz era achatado,
quebrado e mal curado. A boca era a pior parte, esticada demais como se tivesse sido cortada nos cantos. Os lábios, rachados e com crostas, estavam repuxados num sorriso permanente que mostrava fileiras de dentes bem pequenos, como o de um bebê. Muitos, muitos dentes. Dentes demais, brancos demais, limpos demais. Ela passava a mão devagar pelo travesseiro de uma forma quase carinhosa. Então olhou para cima, não para a cama, para o espelho, para mim, e sorriu. Eu me afastei, com o coração batendo tão forte que eu mal conseguia pensar. Eu não queria mais ver ela, eu não queria que me visse. Mas eu não consegui desviar o olhar. A coisa na cama inclinou a cabeça, bem devagar, como se estivesse curiosa. Então ela levantou um braço comprido e trêmulo e acenou. Virei para olhar, não havia nada ali. Quando olhei de volta para o espelho, tinha sumido. A cama estava vazia. Apenas cobertas bagunçadas e silêncio. Fiquei parado por muito tempo, mal respirando, com medo de me mexer. E então, o meu telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela estava suave, calma. "Não tenha medo, querido", disse ela. "Nós só sentimos muito a sua falta." Se nessa história você não imaginou a bela dama ou a outra mãe de Coraline, você entendeu tudo errado, porque na minha cabeça é claramente a bela dama ali. E nossa, essa história pra mim ela é muito boa, ela vai construindo uma tensão tão bem assim. Ai, dá até medo. Eu tô gravando no escuro agora e eu fiquei tipo, ai, tô com medinho. Mas eu amo essa história. Mas, ai, gente, espero que a experiência de ter me ouvido narrando com a voz tudo quebrada não tenha estragado a história pra vocês. Porque se vocês acharem que isso atrapalhou, eu juro que eu venho regravar ela com a minha voz inteira. E eu seguirei batendo na tecla de que o No Sleep tem as melhores histórias de terror possíveis. E eu vou bater nessa tecla até eu morrer. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Sem vocês me verem. Mas espero que vocês tenham gostado dessa história que eu gosto muito. E eu vejo vocês no próximo episódio, que vai ser Maraturno. Maraturno, isso mesmo. É isso. Um beijo e até a próxima. If you